Ok, na última aula eu havia terminado a aula justamente dizendo que ou três vetores poderiam ou não ser coplanares, ok? Por exemplo, aqui eu estou trazendo uma representação que exemplifica isso geometricamente. Por exemplo, observamos nesta primeira figura que nós temos três vetores U, V e W, onde esses três vetores estão representados sobre o mesmo plano π. Então, nesses casos, nós temos um exemplo em que U, V e W são coplanares, três vetores. No entanto, nesta outra figura, nós observamos que nós temos o plano π e temos um outro plano perpendicular a este plano π. E que os vetores U e V estão representados no plano π, no entanto, o vetor W não está representado no plano π. Então, aqui nós temos um exemplo em que três vetores não são coplanares. Então, não podemos afirmar que três vetores qualquer serão sempre coplanares. Eles podem ser ou não, ok? Um outro exemplo que a gente traz aqui é a ideia de ortogonalidade. Quando dois vetores são ortogonais? Quando algum representante de U formar um ângulo reto com algum representante de V. E nós denotaremos essa ortogonalidade dessa forma, U ortogonal a V. Então, por exemplo, observe que nós nem pedimos que o U seja ortogonal a V, nós pedimos que algum representante de U seja ortogonal a algum representante de V. Aqui temos alguns casos possíveis. Aqui o próprio V é ortogonal a U. E aqui no caso nós temos que também o V é ortogonal a U, tudo bem? Ok, agora nós vamos falar de algumas operações com vetores. Operações com vetores. Ok? A primeira operação que nós iremos falar é a operação da soma. Note que aqui nós estamos dando ideia geométrica inicialmente, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar dois vetores, U e V, e vamos dizer que esses dois vetores, eles são são representados pelos pontos. O U representado pelos pontos AB, e, por exemplo, você tem um vetor V aqui, que é representado pelos pontos CD. Então, como é que nós vamos conseguir somar esses dois vetores? Nós vamos fazer exatamente o seguinte. Nós vamos tomar um ponto E, por exemplo, qualquer no plano. Vamos tomar um ponto E qualquer no plano. E com origem nele, nós vamos traçar um outro ponto P, um segmento EP, que é um representante do vetor U, ou seja, um representante do vetor AB aqui. Então, vamos traçar um representante desse vetor U exatamente aqui, ok? E com origem nesse ponto P, nós vamos traçar um representante agora do vetor V, ou seja, desse segmento CD aqui. Então, nós vamos traçar exatamente aqui um representante do nosso vetor V. O que seria a soma entre esses dois vetores, tá? Então, nós vamos definir a soma entre U e V como sendo o vetor que tem segmento orientado, vamos dizer que aqui seja um ponto Q, tá? Então, a soma vai ser o segmento, o vetor que tem, que é representado exatamente por esse segmento EQ, ok? Então, aqui nós temos exatamente a soma de U com V. Ou seja, U mais V é exatamente esse segmento aqui, EQ. Ok? Deu para entender, né? Então, uma observação. É possível verificar que a adição de dois vetores é uma operação bem definida, tá? Então, se você for
observar lá as nossas referências, lá na apostila do Delgado, que está na nossa referência lá também, no capítulo 1, 3, na página 24, você vai entender melhor, digamos assim, o quanto está bem definida essa operação, ok? Tudo bem. Uma outra observação é o seguinte: se você tem dois vetores, U e V, no plano, quando os vetores U e V não são colineares ou paralelos, podemos determinar também o vetor soma de A de U mais V da seguinte maneira. Por exemplo, vamos tomar dois vetores aqui. Tomemos os vetores U representado pelos pontos AB e vamos tomar um outro vetor V representado pelos pontos CD. Então, observamos que esses vetores não são colineares, certo? Nem paralelos. Eles possuem direção contrária. Então, se você fosse representá-los aqui, ou seja, você ia tomar um ponto E, igual como a gente fez anteriormente, e com origem nesse ponto você ia traçar um representante do vetor U, certo? Do vetor AB lá. Então, por exemplo, você teria aqui esse teu representante aqui eu vou chamar um ponto P. Aqui seria um representante do vetor U, ok? Esse segmento EP. Aí, você observa que o representante do vetor CD, o vetor V, ele estaria para cá, ok? Seria um caso em que eles não seriam colineares nem paralelos. Então, por exemplo, dizemos que esse ponto aqui, esse vetor aqui, que é um representante do vetor V, ele é representado pelo segmento ER. Como é que eu ia somar dois vetores onde nós teríamos essa estrutura, ok? O que a gente ia fazer é o seguinte: a gente iria completar esse paralelogramo. Então, nós iríamos pegar uma reta aqui paralela aqui, né? Iríamos traçar aqui. Ou seja, iríamos traçar um representante desse vetor V aqui. Esse aqui é um representante do nosso vetor V, ok? E iríamos traçar exatamente um outro representante do nosso vetor U, exatamente aqui. Então, nós teríamos... Ou seja, nós iríamos completar o paralelogramo. E o que seria... Ó, note que eu peguei esse vetor aqui e meio que transportei ele para cá, ok? Então, a soma, de acordo com a gente viu aqui, ó, é exatamente o segmento que vai do ponto E até esse ponto aqui, que eu vou chamar de quê? Então, é exatamente essa diagonal aqui do nosso paralelogramo. Então, aqui nós temos o nosso vetor U mais V, que é o nosso vetor soma. Então, você completa o paralelogramo. Essa diagonal aqui principal é exatamente a soma dos vetores U e V, ok? Ok. Uma outra observação para o caso de que se determinar a soma de três vetores ou mais, o procedimento é análogo. Em particular, se a extremidade do representante do último vetor
coincidir com a origem do representante do primeiro, a soma deles será um vetor zero. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Vamos imaginar que nós queremos somar 3 vetores agora. Vamos tentar fazer uma outra estrutura aqui. Então, ó, vamos supor que nós temos aqui um nosso vetor U, ok? Temos um outro vetor aqui, V. E nós temos um outro vetor, por exemplo, aqui, W, ok? O que seria a soma desses 3 vetores? A regra ainda continua a mesma. É exatamente o segmento que começa aqui na origem e termina aqui exatamente no ponto final. Então, aqui seria a soma de U mais V mais W, ok? O procedimento é análogo. E observe que se você quisesse somar aqui, você poderia somar várias coisas, né? Por exemplo, se eu fosse somar U com V, nós teríamos exatamente essa diagonal aqui, né? U mais V, ok? Se você quiser somar, por exemplo, note que o sentido continua o mesmo, tá? A gente tem que tomar cuidado com esse sentido. Então, para poder somar, eles precisam estar aqui no mesmo sentido. Por exemplo, se eu fosse somar V com W, quem seria? Seria exatamente essa diagonal aqui, né? Então, ó, aqui nós temos U mais V. E aqui nós teríamos V mais W, ok? Perfeito. E a ideia que eu falei, o que está embutida na definição, né? Se, por exemplo, se a extremidade do representante do último coincidir com a extremidade do representante do primeiro, então essa soma é zero. O que a gente está querendo dizer? Imaginamos que, por exemplo, você tem o vetor U, aí você tem o seu vetor V, você tem um outro vetor W, e, por fim, você tem ainda um outro vetor, que eu vou chamar, por exemplo, de T. Então, qual seria a soma de U mais V mais W mais T, mais o vetor T? Essa soma, pessoal, seria exatamente zero, ok? Por quê? Vetor nulo. Por que isso seria o vetor nulo? Porque a extremidade do último representante, que é esse aqui, que é o T, ela coincide com a origem do primeiro representante, que é o U, ok? Então, quando você fecha a estrutura, a soma desses vetores dá zero, ok? Perfeito. Bem, vamos no próximo vídeo, nós já entendemos um pouco o que seria a soma de vetores, né? Nós vamos falar de algumas propriedades dessa operação adição, ok?